cidadãos brasileiros de bem, patriotas incansáveis que não se dobram à tirania. Parem tudo o que estão fazendo e escutem esta manchete que nos rasga a alma e fere a Constituição em seu mais vital princípio. A liberdade, o ar que respiramos, o direito sagrado de ir e vir e de manifestar a nossa legítima indignação, acaba de sofrer o mais brutal e covarde ataque da história recente da nossa nação. Brasília, o coração político que deveria pulsar em nome do povo, está sendo cercada não por tanques de guerra, mas por canetas que ditam ordens draconianas, transformando a capital da República em um vezes bunker silenciado, uma terra proibida para aqueles que ousam discordar do sistema. É uma decisão que não apenas restringe um protesto, é uma mordaça imposta sobre o peito de milhões. Um selo de censura que ecoa os piores pesadelos autoritários de um passado que juramos nunca mais reviver. A caneta, mais uma vez, provou ser mais perigosa que qualquer espada nas mãos dos inimigos da nação. Guardião, que jurou defender a Carta Magna, a rasga em pedaços com uma decisão monocrática que não tem paralelo com o Estado democrático de direito que tanto alegam proteger. O ministro Alexandre de Moraes, em um ato de controle social que nos remete aos regimes totalitários mais sombrios da história, não apenas proibiu a instalação de novos acampamentos, mas determinou a remoção imediata de quaisquer manifestantes nas imediações da penitenciária da Papuda e outras áreas sensíveis do Distrito Federal. Pensem bem, patriotas! Proibir a manifestação de sentimentos de solidariedade, de indignação ou mesmo de apoio a cidadãos presos é um ataque direto ao nosso direito de petição, ao nosso direito de reunião. É a criminalização do pensamento. Eles não querem apenas prender pessoas. Eles querem prender o silêncio, impor a obediência cega, pelo medo. A ordem é clara: dispersar, silenciar e, pior, autorizar a prisão em flagrante de qualquer cidadão que ouse resistir a essa ordem de mordaça. Isso não é justiça. É o terror de Estado disfarçado de legalidade. A justificativa, sempre a mesma narrativa gasta e manipulada do 8 de janeiro. A eterna desculpa para cercear a voz popular, ignorando que o direito de protesto pacífico é a espinha dorsal de qualquer sociedade que se pretenda livre. É o Leviatã jurídico mostrando as suas garras, não para defender o Estado, mas para se proteger do povo soberano. E a pergunta que paira, que grita nos corações de cada um de vocês, é se não podemos mais nos manifestar, se a nossa voz é silenciada e criminalizada, em que tipo de regime estamos vivendo? E o que realmente desencadeou este pânico na cúpula intocável? O que fez com que o aparato de controle se movesse com tamanha velocidade e fúria? A resposta tem nome e sobrenome: Nicolas Ferreira, um dos nossos mais corajosos baluartes, um jovem deputado federal que, ao invés de se curvar aos confortos de Brasília, decidiu botar o pé na estrada, liderando uma marcha épica, uma caminhada da liberdade que partiu de Paracatu e tinha como destino a capital, com o objetivo legítimo e democrático de protestar contra a ditadura da toga e o que ele chama, com toda a razão, de ativismo judicial. A Procuradoria-Geral da República, atuando como braço executor, explicitamente citou este movimento popular e pacífico na sua argumentação, provando, sem sombra de dúvidas, que o alvo não é o desordem, mas a própria mensagem, a coragem de quem decide usar as pernas, a voz e a bandeira verde e amarela para dizer basta. É a velha tática do poder centralizado, rotular a insatisfação como ameaça, a manifestação de fé cívica como terrorismo,
para justificar a repressão e a censura. E é aí que reside a verdadeira ameaça para eles, a união do povo, a determinação de um líder que inspira a base. Eles temem a mobilização espontânea, o caminhar do povo em direção à verdade. E por que o medo é tão grande? Porque a liberdade, quando marcha, é um contágio que não pode ser contido por nenhum decreto. A caminhada de Nicolas é um símbolo de que a direita patriota não vai recuar, de que a luta pelos nossos valores conservadores, pela família, pela nação e, acima de tudo, pela liberdade absoluta de expressão é inegociável. Não importa o custo, não importa a pressão da caneta que tenta nos silenciar. A profundidade desta escalada autoritária não para na proibição de acampamentos ou marchas pacíficas. O ataque, meus amigos, é mais sofisticado, mais cirúrgico, visando desmantelar a própria representação popular. A decisão judicial que estamos analisando, essa peça de engenharia do controle, também mirou em manifestações que tinham como objetivo legítimo pressionar pela tramitação dos pedidos de impeachment do próprio ministro que emitiu a ordem. É um autoacobertamento judicial, um mecanismo de defesa contra a fiscalização republicana, onde o julgador se blinda contra a crítica popular e parlamentar, silenciando os meios democráticos de pressão. E o que é ainda mais alarmante, a decisão avança sobre o parlamento, sobre a imunidade de nossos representantes eleitos. Houve a determinação de proibir o acesso e a permanência de deputados federais, homens e mulheres eleitos pelo povo, como Hélio Lopes, Sóstenes Cavalcante, Cabo Gilberto Silva, Coronel Crisóstomo e outros, em áreas específicas, transformando a fiscalização parlamentar e a própria manifestação de um mandato popular em um ato passível de repressão. Isso é uma afronta direta à soberania do voto. Quando um membro do Poder Judiciário decide quem pode ou não exercer seu mandato e se manifestar em nome de seus eleitores em espaços públicos, estamos testemunhando o colapso da separação dos poderes, o fim do equilíbrio que define uma república. Não se trata mais de aplicar a lei, trata-se de exercer a força política contra a oposição. É a demonstração cristalina de que o sistema não tolera a crítica e usará de todos os meios, mesmo os mais questionáveis legalmente, para calar quem exige responsabilidade e transparência de seus atos. O que esses deputados defendem é o direito do povo de ter uma justiça que se submeta à lei e não aos desígnios de uma única pessoa. E a tentativa de é a tentativa de silenciar os milhões de votos que eles representam. Patriotas, a história não perdoa a covardia e nem esquece a omissão. O que estamos vendo em Brasília, a proibição de um deputado marchar, a restrição de acampamentos pacíficos, a ameaça de prisão por discordância, não são incidentes isolados. São peças de um xadrez maior, uma estratégia de longa data para desmoralizar e desmobilizar direita conservadora e enfraquecer o espírito de resistência do povo brasileiro. Lembrem-se do que aconteceu nos regimes que sucumbiram ao totalitarismo. O primeiro passo é sempre o cerceamento da livre manifestação, a criação de zonas proibidas para a dissidência, a rotulação dos opositores como criminosos ou terroristas para justificar a repressão. Eles estão testando nossos limites, medindo quanto estamos dispostos a engolir a perda de nossas liberdades. Se hoje é proibido marchar pacificamente de Paracatu a Brasília, amanhã será proibido expressar sua opinião nas redes sociais e depois de amanhã será proibido pensar diferente dentro de sua própria casa. Esta decisão de veto não é apenas um ato jurídico, é uma mensagem política.
nefasta enviada a cada um de nós, que a voz do povo não importa, que a rua pertence ao Estado e que a soberania popular é uma mera nota de rodapé na agenda do poder não eleito que se instalou na capital. Eles querem criar uma narrativa de medo, uma paralisia que nos impeça de exercer o mais fundamental dos nossos direitos, o direito de nos indignarmos e de lutar pacificamente por um Brasil que respeite a Deus, a pátria e a família. Mas eu lhes digo, a resposta à tirania não pode ser o silêncio. Deve ser o grito mais alto, a manifestação mais criativa, a união mais sólida e a fé mais inabalável. Devemos transformar a indignação em ação organizada, em apoio irrestrito aos nossos líderes que, como Nicolas Ferreira, estão sendo atacados por fazerem o seu trabalho, por representarem a vontade de milhões. A estratégia dos adversários é nos isolar, nos fazer sentir pequenos e sozinhos. Nossa resposta deve ser a comunidade, o fortalecimento de nossas bases, o apoio maciço a cada voz que ousa se levantar contra o status quo opressor. É fundamental que cada um de vocês compartilhe esta notícia, que discuta este assalto à nossa Constituição em seus grupos, em suas famílias, em suas igrejas. Não podemos permitir que esta decisão se torne a nova normalidade. A liberdade não é um presente. É uma conquista que deve ser defendida a cada minuto, com a mesma garra e determinação que os nossos heróis patriotas demonstraram ao longo da história. A liberdade nunca foi e nunca será um direito concedido por decreto. Ela é um direito natural, inerente à nossa dignidade como filhos de Deus. E a única força capaz de nos tolher é a nossa própria covardia. Eles podem proibir a nossa marcha até Brasília, mas não podem proibir o nosso espírito de Brasília. Não podem proibir o clamor da nossa alma por justiça e por decência. Se não podemos ir ao centro do poder, então transformaremos cada praça, cada esquina, cada cidade deste país em um símbolo de resistência. Transformaremos as redes sociais em nosso palanque, a verdade em nossa arma mais poderosa e a nossa união em um exército invencível de cidadãos de bem. A convocação é clara. Apoie o deputado Nicolas Ferreira. Não se curvem diante da ameaça de prisão. Continuem a exigir o respeito à Constituição. Não fiquem calados. Se eles tentam nos impor o silêncio e o medo com a ameaça da caneta e da prisão, nós responderemos com a coragem inabalável da nossa fé e do nosso patriotismo. Que este dia seja lembrado não como o dia em que a liberdade foi proibida, mas como o dia em que o povo brasileiro, unido sob a bandeira verde e amarela, jurou que jamais será escravizado pela ditadura da toga. Nosso Brasil não se renderá, a luta continua!